O Fundo 20 Shopping Center anunciou a sua nona emissão de cotas, mas tem muitas coisas fora do habitual que a gente vê numa emissão. Ele fala de emissão primária e secundária. Tem documento que fala que a emissão é de 350 milhões, tem documento que fala que a emissão é de 305 milhões. Ele tem um cálculo de direito de preferência que não é o que a gente costuma ver. Por que tem tanta coisa diferente nessa emissão? Quer descobrir? Então vem comigo. Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje a gente vai falar do VISC-11, o 20 Shopping Center. Um fundo de shopping center já bastante conhecido, um fundo grande com patrimônio de mais de 2 bilhões de reais e que, como eu disse no começo, está fazendo a sua nona emissão de cotas, mas que está gerando muita dúvida. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o portfólio do fundo, a gente vai falar sobre a alavancagem dele, a gente vai falar sobre earnout, que é uma dúvida que muita gente teve nas últimas semanas, vamos dizer assim. O que foi a emissão ancorada que ele fez em 2021, que isso ajuda a explicar essa emissão de hoje, e muito mais. Geralmente vocês sabem que eu começo o vídeo aqui fazendo uma apresentação do fundo, dando uma dissecada no relatório gerencial. Esse vídeo eu vou ter que fazer essa apresentação um pouco mais resumida, porque eu quero explicar alguns pontos mais nevrálgicos do relatório e da emissão. Então, essa apresentação hoje vai ficar um pouco mais enxuta para a gente poder aproveitar mais o tempo do vídeo para falar do resto das coisas. Legal? Então, já estou partindo para o relatório gerencial. Claro, os links de todos os documentos que eu vou mostrar vão estar aqui embaixo, mas eu vou destacar aqui alguns pontos do relatório para, pelo menos, para quem não conhece muito o fundo, ter uma noção do que ele é. Ele é um fundo de shopping, como o próprio nome já diz, que tem 20 imóveis, certo? Ele tem, então, são 20 imóveis, não tem uma grande concentração, dá para a gente ver aqui, né, nesse gráfico aqui, que o imóvel que mais representa dentro do portfólio dele, que é o Prudent Shopping, é de 12%, a partir daí é só ladeira abaixo, então um portfólio bem diversificado. Mesmo quando a gente olha na diversificação por estado, ele é bastante diversificado, porque geralmente a gente vê muita coisa no estado de São Paulo. Quando é no estado de São Paulo é Minas, quando é Minas é Rio de Janeiro, quando não é Rio de Janeiro é Rio Grande do Sul, etc. Né? Muita coisa sempre no Centro-Sul. E ele não, ele tem um portfólio já bem mais diversificado. Claro, a maior fatia ainda é São Paulo, 35%. Um terço se a gente for arredondar, né? Mas ele tenta manter alguma diversificação. Quando a gente olha na separação por administradora, deixa eu jogar minha câmera para cá, pronto. Quando a gente olha por administradora, a gente vê que ele também é diversificado. Ele não é um fundo que tem uma estratégia de só operar com uma administradora, ou ter uma administradora como principal ali. Claro que nessa emissão a Ancar vai aumentar de participação, mas mesmo assim ainda é um portfólio diversificado. Qual é a grande vantagem do fundo, né, um fundo de shopping, ter mais de um administrador? Você junta inteligências. Por quê? Às vezes um administrador de um shopping faz uma coisa ali num shopping que deu certo. O fundo, por ser sócio de todos esses shoppings, pode muito bem, claro, dentro de regras de transparência, etc., e numa reunião de outro shopping do qual ele sócio, falar, olha, aquele shopping fez isso, deu certo, vamos implementar? Claro, cada shopping tem a sua dinâmica, tem a sua realidade e a sua necessidade, mas você acaba, de certa forma, no bom sentido da palavra, roubando experiências de vários lados, do que se você tivesse apenas um administrador operando o portfólio como um todo. E a gente vê que ele, na maioria das suas participações, ele tem uma participação minoritária, ou seja, ele não tem ali a maior parte das cotas daquele shopping, né, do capital social daquele shopping. Então, mais ou menos 2/3 ele não tem o controle, mas em 1/3 sim ele tem o controle, ele tem mais de 50% ali
da operação em si, né, do capital do fundo. Indo aqui para a página 11, a gente vê um pouco mais sobre o portfólio dele. Essa participação que ele tem nos shoppings, né, dá ali mais ou menos 2,9 bilhões de reais. Mas é um fundo que tem uma alavancagem, certo? Então, ele tem, vamos lá, 2,9 bilhões, arredondando, mais alguma coisinha de aplicação financeira, que é ali, que é o caixa do fundo, e ele tem obrigações a prazo dos imóveis. Sim, ele adquiriu imóveis usando CRIs. E está aqui no portfólio, ele coloca no relatório, ele não esconde, ele coloca até inclusive o código, né? Todo CRI tem um código dentro do sistema da B3, e o fundo coloca aqui qual é esse portfólio, né? Qual é esse número, e você clicando aqui, você ainda vai para o site da securitizadora. Então, se você quiser ver o termo de securitização, se você quiser ver o relatório do agente fiduciário, se você quiser ver todo o documento daquele CRI, você consegue, basta clicar aqui, esses links aqui são clicáveis no relatório. A taxa dessa operação, qual é o vencimento, qual é o saldo devedor atualmente e quanto ele representa dentro do portfólio, né, total de CRIs do fundo em si. O mais importante, o maior aqui, praticamente 70%, né, do apagar do fundo, é o portfólio ANCAR, que é um CRI que o fundo fez lá em 2021. Para quem quiser uma dica, todo CRI, no comecinho, os 2 primeiros dígitos é o ano de emissão, e o terceiro caractere é uma letra, que é o mês da emissão. Então, por exemplo, 18C, foi um CRI emitido em 2018 no mês de março. ABC, janeiro, fevereiro, março. Tá? E aí já surge aqui mais uma dúvida, que é sobre o earnout. Tá? Muita gente notou que no valor patrimonial, ali no PL do fundo, de maio para junho, teve uma queda boa no valor patrimonial do fundo de cerca de 90 milhões. Dá mais ou menos ali R$5 por cota. O valor patrimonial por cota estava na base de R$120, foi para mais ou menos 115. E isso gerou muita dúvida, e isso foi por causa de earnouts. O que é o earnout? Isso não existe só em fundo de shopping, mas é muito comum em fundo de shopping que você tenha operações negociadas com earnout. Não é exclusivo, mas é onde a gente mais vê acontecendo. O que é o earnout? Vamos supor que o fundo está comprando uma participação de um shopping, está comprando 30% de um shopping. E o fundo acha que aquela operação vale X. O administrador do shopping, que pode ser o proprietário do shopping ali também, o outro lado que está vendendo, muitas vezes ligado ao administrador, fala, não, olha só, mas eu estou fazendo aqui um bom trabalho, eu estou reduzindo a vacância, eu estou reduzindo a inadimplência, o volume de compras está subindo, você está comprando hoje, o shopping está nessa condição, mas a minha perspectiva é que nos próximos 24 meses, nos próximos 18 meses, ele esteja assim, assim, assado, porque eu estou fazendo um bom trabalho, etc, etc, etc. Então, por isso, vale Y e não X, como você quer pagar. E fica nesse lá e cá. O fundo tem uma projeção, né? A gestora, a 20, tem lá uma projeção. O vendedor quer vender uma projeção muito melhor, uma projeção muito mais otimista. A Vista, claro, né? O fundo em si não quer comprar um sonho, quer comprar uma projeção real, e fica nesse estica e puxa para lá e para cá. Então você negocia um earnout. Basicamente o fundo diz para o vendedor, né? Pro lado vendedor, que, repito, muitas vezes é o próprio administrador, né? Porque ele está dizendo que está fazendo um bom trabalho, etc. E está querendo vender o peixe dele. Então o fundo fala, beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar quanto eu acho que vale, X, e se você me entregar o que você acha que você vai conseguir me entregar, eu pago Y. Ou algum valor ali no meio do caminho, né? Ou seja, um valor é pago na frente, um valor é pago, e se o imóvel, se o shopping tiver certos níveis de performance, de vendas, de receita líquida, de aluguéis, etc, etc, se ele ticar ali aquelas metas, o fundo paga um valor extra. Então, dessa forma, ambos ficam confortáveis. O fundo, se a operação não for todo esse sonho que o cara está querendo vender, não vai pagar o preço que ele quis. E o administrador sabe que, putz,
Se eu botar isso aqui para frente, se eu entregar o que eu estou planejando, eu vou receber mais por isso. Então, é uma forma de tentar tornar a negociação mais justa e não ficar tanto em projeções, e sim naquilo que efetivamente o shopping entregou, geralmente ali nos primeiros 12, 18, 24 meses. E foi exatamente isso que aconteceu e está aqui no relatório. Conforme comunicado no último relatório gerencial, o fundo possui obrigações de earn-out referente às aquisições do Ribeirão Shopping e do portfólio Ancar, que somam 132 milhões de reais a serem pagos em janeiro de 2024. O potencial valor de earn-out referente à aquisição da Praia da Costa não foi estimado nesse momento, em função de sua metodologia de cálculo levar em consideração também o NOI, NOI quer dizer Receita Operacional Líquida, do shopping em 2024. Do montante total de obrigações, 139 milhões representam vencimento em até 12 meses. Então tá aqui os 3 shoppings aqui onde ele mencionou sobre a existência de earn-out, quando ele tem para pagar, qual é o saldo. Claro, Praia da Costa ainda vai depender da receita do fundo, da receita do shopping, né, da geração de receita do shopping ao longo de 2024 para pagar em janeiro de 2025. Isso surpreendeu muita gente, porque isso bateu no PL ali, né, bateu no patrimônio líquido de uma vez só. É um dinheiro que o fundo tem que pagar, está contratado, está no contrato de compra e venda. E eu sei que o pessoal da Vinci assiste sempre meus vídeos, quando eu trato de vídeos deles e tudo. Vou deixar aqui uma sugestão que não é especificamente para a Vinci, mas para o administrador do fundo. Em vez de jogar o passivo, né, de vez de jogar essa dívida de uma vez só no valor patrimonial, se o administrador pudesse colocar uma projeção mês a mês, ou seja, supondo, né, que as condições se mantenham XYZ, o earn-out será de tanto, e conforme essas condições mudam, vai aumentando e diminuindo, daria uma pancada menor no valor patrimonial do que próximo ao vencimento do earn-out, pumba, simplesmente ele aparece do nada. Tá? Então, deixo aqui uma sugestão para outros fundos que também têm o earn-out. Se puderem comunicar isso melhor, essas estimativas, essas projeções de uma forma mais clara, a gente agradece. Sei que não é da gestora, mas sim do administrador, porque eu estou falando de lançar isso no informe mensal, mas eu tenho certeza que a sugestão vai chegar. O fundo, então, ele tem então um patrimônio de 2,1 bilhão, né, 2,1 bilhões, porque ele tem aquela alavancagem. Aqui, uma coisa assim que a gestora faz e que é muito interessante, tem gestora que não faz isso, a Vinci faz e tem que ser reconhecida, o cronograma de obrigações a prazo do fundo, ou seja, quanto ele tem a pagar ano a ano. Porque a gente às vezes pode ver, tem 700 milhões em alavancagem. Isso pode estar vencendo num prazo muito curto, estrangulando a geração de caixa do fundo, ou pode ser num portfólio mais alongado. A gente vê que tem parcela para pagar aqui até 2036. Claro que a maior parte está aqui nos próximos 3 anos, mas não é algo tão apertado. Até porque o fundo ele comunicou recentemente a venda de 3 imóveis, certo? Ele vendeu 3 imóveis. Inclusive tem aqui a explicação dessa venda. Essa venda ela foram 3 shoppings que o fundo, participação dela que o fundo estava vendendo, e claro, como é uma operação, né, uma compra e venda de uma participação de imóveis, é dado direito de preferência para os outros proprietários, né, as outras empresas que têm participação, e 2 delas exerceram, tá até aqui, dizendo que, conforme comunicado ao mercado de 3 de agosto, em 30 de junho recebemos a manifestação do coproprietário do Vila Romana Shopping sobre o exercício do seu direito de preferência no ativo. Então, o fundo ia vender para outra entidade, outra pessoa, outra empresa, comunicou isso a quem já é sócio dele, e um dos sócios falou, não, beleza, deixa, por esse preço compro eu, por essas condições, por esse parcelamento compro eu. E também teve manifestação do Ribeirão Shopping
Só o Iguatemi Bosque que não teve exercício de direito de preferência. Na prática, para o fundo, tanto faz se foi com direito de preferência ou não, porque para alguém exercer o direito de preferência tem que ser nas mesmíssimas condições. Então, aqui está o comunicado, né, da época. Então, ele vendeu 10% do Vila Romana, 9% do Iguatemi Bosque, 5% do Ribeirão Shopping. E esse valor vai entrar parcelado, mas o grosso, aqui 2/3 da operação, desses 300 milhões, ou seja, 200 milhões desses 300, entram até janeiro de 2024. Então, o grosso entra agora, tem um pouquinho ainda em janeiro de 24 e um pouquinho em janeiro de 25. Então, isso vai ajudar o fundo a pagar essas alavancagens que ele tem, provavelmente aí pelos próximos 24 meses, ou um pouco mais, ou um pouco menos. Então, a alavancagem, mesmo tendo um valor mais alto para pagar nos próximos meses, tendo earn-out para pagar nos próximos meses, o fundo tem caixa para isso, exatamente porque ele tem essas vendas a receber. Se a gente for dar uma olhada agora nos dividendos que o fundo vem distribuindo, a gente vai ver aqui no relatório que ele distribuiu 85 centavos no último mês. Tá? Ele vem distribuindo já há alguns meses esse valor. Em relação ao dividend yield da noite que eu estou gravando esse vídeo do dia 23, dá ali um dividend yield de mais ou menos 0,71. Tá? Sim, o fundo ele distribuiu mais do que o resultado, mas por que isso? O fundo, ele, principalmente esse ano, ele optou por não pagar a pancada de Natal. Por que eu digo a pancada de Natal? Natal é o melhor mês de venda de todos os shoppings do Brasil, se não do mundo. Então, como o aluguel das lojas, de muitas lojas, tem uma participação na venda, certo? O aluguel de uma loja de shopping, muitas vezes é um aluguel fixo, mais X% das vendas, ou X% das vendas com um mínimo mensal, coisa desse tipo. Então, dezembro, sim, as lojas pagam basicamente o dobro de aluguel. Um pouco mais, um pouco menos, mas é um valor muito maior. Então, os fundos de shopping, em geral, ali em fevereiro, né, porque recebem esse aluguel em janeiro, e o fundo distribui em fevereiro, distribuem um valor a mais. O VISC não fez isso. Ele até aumentou um pouquinho, mas um pouquinho de nada. Ele guardou ali uns 45 centavos de resultado acumulado. Então, ele pode se dar o direito de distribuir isso ao longo dos meses. E o fundo, inclusive, ainda tem bastante resultado acumulado. Se a gente olhar aqui, ele tem valor acumulado de 12 milhões de reais, o que dá 65 centavos por cota. Então, ele pode, sim, fazer essa distribuição quando ele quiser, né, dentro de algumas regras, mas ele não precisa distribuir no próprio mês. Então, o fundo consegue pagar um pouco acima do seu resultado, ainda por bastante tempo. E se a gente olhar o dividendo dos últimos 12 meses, o fundo está ali pagando R$ 9,60, o que dá um dividend yield de mais ou menos 8%, 8,03%, para ser bem preciso. Esses dividendos são bastante mais altos do que no ano passado. Se a gente fizer ali o comparativo janeiro até agora, agosto, né, o fundo distribuiu R$ 5,78, o que é praticamente 20% a mais do que o mesmo período do ano passado. Foram 19% a mais. Essa é mais ou menos a realidade do fundo. Agora, e a realidade da emissão? Certo? Essa emissão, ela é uma emissão de 350 milhões, porém desmembrada em dois tipos. A gente tem uma emissão primária e uma emissão secundária. E isso é raro da gente ver no mercado de fundos imobiliários. Basicamente, todas as ofertas são ofertas primárias. Essa é primária e secundária. Já tivemos, inclusive, ofertas 100% secundárias. Já tivemos ofertas mistas. O que é isso? Oferta primária é o que a gente imediatamente pensa quando a gente fala em emissão de cotas. Emissão de cotas. O fundo está emitindo novas cotas. Essas cotas estão surgindo do nada. E o fundo está vendendo elas
a mercado, né? Você paga, o fundo cria cotas e te entrega essas cotas. As cotas não existiam. Elas são criadas do nada. Isso é uma oferta primária. Essa oferta primária, dos 350 milhões, 305 é a oferta primária. É dinheiro que o fundo realmente está recebendo, né? O mercado vai aportar, supondo que o mercado aporte tudo, né? O valor total. 350 milhões vai para o caixa do fundo para ele fazer novas compras. São três shoppings, né? Três shoppings que são administrados pela própria Ancar. Vou até botar aqui o documento para não perder o raciocínio. Então, é 60% do Shopping Conjunto Nacional em Brasília, 30% do Natal Shopping em Natal e 45% do Via Sul em Fortaleza, que dá ali 283 milhões. Então, 305 milhões vão para a compra desses três imóveis, né? Basicamente o valor total da oferta vai ter uma sobrinha ali de 20 milhões, né? Não dá nem 10%. E tem 45 milhões em oferta secundária. Uma oferta secundária, a gente nem pode chamar de uma emissão de cotas, porque não há cotas sendo emitidas. É alguém que tem cotas do fundo e que está vendendo essas cotas. Esse alguém poderia vender no whole broker? Teoricamente poderia, mas a gente está falando de 45 milhões de reais. Não tem como. Na liquidez que o nosso mercado tem hoje, ia se levar, sei lá, anos para poder você zerar essa posição. Então, existe um cotista que tem 45 milhões de reais em cotas do fundo, na verdade tem mais do que isso, e que está vendendo nesse mesmo movimento, fazendo um movimento conjunto. Quem é que está vendendo essas cotas? A Ancar. A Ancar é acionista, é cotista do fundo. A Ancar tem cotas do fundo em um percentual significativo. Por que isso? Porque lá em 2021, o fundo fez uma 7ª emissão de cotas, que foi ancorada pela Ancar. Vamos voltar lá para 2021. O fundo ele fez uma emissão de 500 milhões de reais, meio bi, para poder comprar imóveis da Ancar. Claro que a gente está falando no momento ainda, com todo o rebuliço da pandemia, e naturalmente seria muito difícil para o fundo fazer uma emissão nesse contexto. Certo? Seria muito complicado. E esse valor seria para comprar imóveis da própria Ancar. Então, o que ficou combinado? A oferta foi a mercado, a oferta foi para a praça, e tudo que o fundo não arrecadou no mercado, a Ancar completou para fazer os 500 milhões da oferta. Então era uma oferta que, desde saída, ela já estava certa de que ela ia sair. Ela já estava garantida pela própria Ancar. Inclusive estava no documento. Se a gente botar aqui, ó. Isso aqui foi o documento da 7ª emissão. A Ancar, eu sempre li como Ancar Ivanhoe, mas depois eu descobri que é Ancar Ivanhoe o nome. A Ancar, certo? Ancoragem. Ancar Shopping Center, parará, vendedora dos ativos-alvo, comprometeu-se nos termos de memorando de entendimento celebrado entre o fundo e a Ancar para a aquisição 21% do Pantanal Shopping, 49% do Porto Velho, 40% do Shopping Boulevard no Rio de Janeiro, aqui pertinho de onde eu moro, 100% do North Shopping Maracanaú, no Ceará. A realizar uma ancoragem vinculada à oferta restrita, integralizando novas cotas com créditos detidos pela Ancar contra o fundo decorrente da obrigação, parará. Nos termos do memorando, a Ancar se comprometeu em nenhum cenário de ter participação no fundo superior a 25%. Isso é importante porque se o fundo tiver algum cotista que seja vendedor dos imóveis, ou construtor, ou que construiu os imóveis, incorporou, etc., que tenha mais de 25% das cotas, o fundo imobiliário deixa de ter os rendimentos isentos para todos os cotistas. Então, a VISC amarrou isso em contrato, a Ancar não pode ter mais do que 25% das cotas
do fundo. E aqui no caso ela está inclusive vendendo cotas, ela está se desfazendo, ela está reduzindo essa posição. Porque lá atrás, claro, a oferta teve alguma captação, teve, mas a Ancar teve que botar né, o dinheiro dela para os fundos ter dinheiro para comprar os imóveis dela. A Ancar ficou com cotas. Muito provavelmente a Ancar deve ter restrições à negociação dessas cotas, assim como a Globo também tem na oferta ancorada lá do Vino, né, quando o Vino comprou os imóveis da Globo, então também deve ter uma estrutura que a própria Ancar deve ter cenários restritos aonde ela pode vender, como, quando, quanto, em que valores, etc, etc. Vou até deixar no final do vídeo um link para a entrevista que a gente fez com o pessoal da VISC sobre o Vino, onde eles explicaram melhor essa ancoragem da Globo. Então, sim, por isso a gente tem documentos que falam de 305 milhões, porque ali a oferta primária é a emissão de cotas. Geralmente a gente usa o termo emissão e oferta como sinônimos, e aqui não é. A emissão é de 305 milhões. A oferta como um todo é de 350. Exatamente por isso essa, digamos, discrepância, ou aparente discrepância de informações. Porque aqui a gente não pode tratar emissão e oferta como palavras sinônimas, que é o que a gente faz 99% do tempo. Vamos aos números. Deixa eu trocar minha câmera de lado para facilitar. Pronto, aqui fica mais fácil. Então, a emissão é de 305 milhões. O preço da emissão é R$ 114,98, que é o valor patrimonial da cota hoje. Certo? Hoje a cota está em 114,98 VP, né, valor patrimonial. Até houve uma correçãozinha né, no último informe mensal, subiu um pouquinho para 115,26, para ser bem preciso, mas esse era o VP no momento que a emissão foi anunciada. Vai ter custos de distribuição de R$ 2,11, que dá ali, não chega a 2%, dá 1,84. Então, quem quiser participar da oferta, o preço de subscrição então fica de R$ 117,09, o que é abaixo do valor de mercado hoje. Hoje o fundo está cotado a 119. Então, para quem é cotista do fundo, o fundo aqui ele só vai dar participação para quem é cotista, fora isso para investidores profissionais. Então, quem é cotista, em vez de quer aumentar a posição, em vez de comprar na bolsa, pagando 119, pode participar da oferta, pagando 117,09. E o percentual de subscrição, né, do direito de preferência é 14%. 14%, se a gente faz a conta em cima de 350 milhões, não faz sentido. Mas é porque a gente não faz em cima de 350 milhões, a gente faz em cima da emissão. Então, é exatamente essa conta. Se a gente pegar o total de cotas para dar 305 milhões, em relação à quantidade de cotas que o fundo tem hoje, né, se a gente dividir aqui esses dois números aqui, 2.600.000 pelos 18.500, a gente tem 14% de direito de preferência. Essa data de corte é 15 de agosto. Então, se você era cotista do fundo em 15 de agosto, na noite de 15 de agosto, você basicamente vai pegar o número de cotas que você tinha na noite de 15 de agosto, multiplicar por esse percentual, 14,2%, arredondar para baixo. Esse é o número de direitos de preferência que você tem. O direito de preferência, então, já está aberto, né? Esse vídeo sai até um pouquinho mais tarde do que eu gostaria. E você tem o prazo até 29 de agosto, né, semana que vem, para poder comunicar à sua corretora que você quer subscrever. E o valor debita da sua conta em 30 de agosto. Vai ter o direito de sobras, então se você tem direito de preferência, você exerceu, você vai receber uma nova rodada de direitos de preferência, que é o chamado direitos de sobra. Então, entre os dias 1 e 6 de setembro, você como cotista, se quiser exercer seus direitos de sobra, você pode ligar ou contactar a sua corretora pelo aplicativo, cada corretora vai ter seu jeito, e falar, eu quero exercer meus direitos de sobra, você vai ter um número lá de direitos de sobra a exercer, que é proporcional ao que você exerceu. E
você ainda pode subscrever um montante adicional, ou seja, você pode dizer, não, beleza, eu quero subscrever todos os meus direitos de preferência, né, meus direitos de sobra, né, que é a segunda rodada, e eu ainda quero aportar mais 5 mil reais, mais 10 mil reais, mais 20 mil reais, mais 50 mil reais, quanto você quiser, e o valor debita no dia 14/9, quando aí a oferta ela vai para os investidores profissionais, as cotas que sobrarem, que não foram subscritas nem no dia de preferência, nem no de sobras, nem do montante adicional, vai para os investidores profissionais para poderem subscrever. Pessoal, essa é a ideia do vídeo, falar sobre earnout, falar sobre alavancagem, falar sobre emissão ancorada. Sim, os fundos da VISC têm algumas estruturas às vezes incomuns, nada errado, nada ilegal, nada inédito em si, mas raro. É raro a gente ter oferta ancorada, é raro a gente ter oferta secundária, é raro ter uma oferta mista. Aqui a história do VISC tem um pouquinho de cada coisa, tá? Vou deixar aqui embaixo o link de todos os documentos, tá? Que eu mostrei aqui. E agora eu quero saber de você. Você é cotista? Não é? Vai participar do direito de preferência? Não vai? Já exerceu? Tá atento ao calendário? Coloca aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião sobre esse fundo e sobre essa oferta. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele like, que é sempre muito importante para mim saber se você está realmente gostando do vídeo. Se você acha que tem mais gente que vai gostar, não esqueça de compartilhar naquele seu grupinho de Telegram, seu grupinho de WhatsApp, que eu sei que você tem. Se você gosta aqui dos vídeos, não esqueça de se inscrever para ser avisado dos próximos vídeos. E eu vou deixar aqui do lado mais 2 vídeos, sendo um deles o vídeo com a entrevista que eu fiz com a Érica e o João da 20 sobre o Vino. Então, se você quiser maratonar aqui sobre vídeos da 20, tá aqui o próximo vídeo para você assistir. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!